Ao caminhar pelo deserto deste mundo, cheguei a determinado lugar, onde havia uma cova. Lá deitei-me para dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. Sonhei e eis que vi um homem vestido com trapos, em pé, em certo local, de costas para sua casa, um livro na mão e um grande fardo sobre as suas costas. Olhei e vi-o abrir o livro e ler. Enquanto lia, chorava e tremia. O que devo fazer? Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e neste mês nós estamos resenhando os livros clássicos cristãos. E é óbvio que dentro desta temática não poderia em hipótese alguma faltar o clássico dos clássicos, o grande O Peregrino, do John Bunyan. Bom, aqui nessa edição que eu tenho, na contracapa fala que este é o livro mais lido do mundo nos últimos 300 anos, perdendo apenas para a Bíblia. Esse livro também, que foi escrito em 1678, é o livro mais antigo, inclusive, de todos os que eu já li, ele nunca deixou de ser publicado desde seu lançamento. Prova disso é que se você entrar agora na Amazon e escrever O Peregrino, vai ter uma porção de edições diferentes desse mesmo livro para você escolher. Eu escolhi essa porque eu achei essa muito linda e eu não me arrependo. Ela é toda detalhada. Essa é da editora Jardim dos Livros. A capa dela aqui tem um detalhezinho dourado e por dentro também ela é muito bonita. Não sei se vai dar para ver, mas ela tem um aspecto meio envelhecido nas páginas, assim. A diagramação é bem legal e tem várias ilustrações. Recomendo. Mas enfim, esse livro aqui tem recomendação de todo mundo por aí. Inclusive, acredito que ele ajudou a influenciar uma nova geração de escritores. O próprio C.S. Lewis já recomendou O Peregrino em vários locais diferentes, assim como a Ellen White, assim como Charles Spurgeon. Spurgeon, inclusive, disse que leu esse livro pela primeira vez quando ele tinha 6 anos de idade, e até a sua morte ele chegou a reler esse livro mais de 100 vezes. A gente está falando aqui de um livro que ajudou a influenciar uma grande geração de escritores. Um livro do século XVII, super antigo, mas que fala conosco até hoje e que, tipo assim, 4 séculos depois, eu tô aqui trazendo ele como recomendação para vocês. É de fato um livro que impactou toda a sua geração e é o livro que eu vou falar um pouco para vocês hoje. Eu aposto que se alguém chegasse no pequeno John Bunyan, quando ele era ainda uma criança, e falasse: cara, quando você crescer, você vai escrever o livro cristão mais popular de todos, ele não acreditaria. E eu falo isso por 2 motivos. Primeiro, Bunyan não recebeu educação suficiente para se tornar um escritor. Na verdade, ele era muito pobre, de origem bem humilde, seu pai era um simples latoeiro e ele nunca teve uma educação muito boa, ele teve a educação mais básica possível. Mesmo assim, ele sempre foi muito interessado em literatura. E o segundo motivo pelo qual eu afirmo isso é porque Bunyan também não teve uma criação cristã. Na verdade, toda a sua infância, sua adolescência e grande parte da sua juventude, ele foi muito cético e vivia uma vida completamente desregrada. Ele só vem a se converter quando ele se casa por intermédio da sua esposa, que era uma pessoa assim, crente. Não digo cristã porque ela era crente, ela acreditava em Deus, tinha uns livros lá. Bunyan começou a ler os livros, quis saber mais, procurou uma igreja e converteu. Acontece que a vida do cristão na Inglaterra do século XVII era um tanto quanto conturbada. Eu digo isso porque naquela época os ventos políticos estavam completamente oscilantes, assim, totalmente instáveis. No começo do século XVII, a gente teve ali instaurada na Inglaterra uma guerra civil que culminou na morte do até então rei Carlos I. E isso marcou ali o fim da monarquia e o início da república. E assim que surgiram as repúblicas, houve meio que uma certa espécie de liberdade religiosa, porque ali puderam pela primeira vez surgir as igrejas independentes, sem ligação do Estado. Acontece que pouco tempo depois, em 1660, a monarquia foi restaurada e com ela voltou aquele modelo de liturgia da igreja estatal, completamente anglicano, e que proibia qualquer outro tipo de igreja. E naquele momento, todas as igrejas independentes começaram a ser perseguidas. E Bunyan, que era pregador naquela época de uma pequena igreja independente presbiteriana, foi perseguido junto.
E, cara, ele chegou a ser preso por mais de 12 anos simplesmente pelo fato de pregar sem ter autorização oficial do Estado. E foi ali, em uma cela da cadeia, tendo em suas mãos apenas uma caneta, um caderno e uma bíblia, que Bunyan começou sua carreira como escritor. Ali ele escreveu cerca de 11 livros, dentre eles a sua autobiografia e dentre eles também aquele que viria a ser sua grande obra-prima, o livro que eu vos falo hoje, O Peregrino. O Peregrino, na verdade, é uma grande alegoria. As alegorias eram um estilo literário muito popular na Idade Média. Isso mostra que Bunyan não era simplesmente um cristão emocionado, sabe? Que queria escrever sobre qualquer coisa. Ele estava antenado sobre o que acontecia ali na literatura e trouxe esse conceito que era muito utilizado ali na cultura para dentro do cristianismo. Ou trouxe o cristianismo para dentro desse conceito, enfim. E ali ele cria uma grande obra, então, que para a época fez muito sentido, porque ele fez uma alegoria da vida cristã, né? Então, sendo assim, todos os personagens que a gente vai acompanhar aqui nesse livro Peregrino não são pessoas complexas ali, tendo, né, emoções, tendo personalidades muito complexas. Eles nada mais são do que personificações de alguma determinada ideia. E essas personificações, então, falam, andam, dialogam entre si. Isso tudo é muito legal de se acompanhar. O personagem principal que a gente vai ter aqui na história, ele se chama Cristão. E o livro ele começa com o narrador tendo um sonho. Foi o trechinho que eu li no começo, inclusive. E esse narrador tem um sonho, e nesse sonho ele vê o Cristão, que é o personagem principal do livro, lendo um livro e ficando completamente atordoado com o conteúdo daquele livro, porque ao ler esse livro ele percebe que a sua vida estava caminhando para a destruição. E ali ele fica tipo, o que vamos fazer agora? E acontece que Cristão esbarra em um colega, que até então ele não conhecia, que se chama Evangelista. E é esse o cara que vai lhe guiar ali e dar um direcionamento para ele. Ele vai falar, olha, Cristão, o que você precisa fazer é o seguinte: você precisa sair da cidade da destruição, que é onde você mora, e ir rumo à porta estreita. Depois que você atravessar a porta estreita, você vai seguir a luz até você chegar na cidade celestial. Cristão então fica completamente feliz com essa notícia, porque agora, afinal de contas, ele já sabia o que precisava fazer, chama sua família toda para ele acompanhar, e é muito frustrado quando a sua família fala tipo assim, cara, você pirou, a gente não vai junto. Então Cristão sozinho, na verdade tendo consigo apenas um grande fardo em suas costas, começa a sua peregrinação. E é isso que a gente vai acompanhar durante o livro todo. Essa caminhada, essa jornada, né, de Cristão, que sai da cidade da destruição rumo à cidade celestial. Esse livro tem muitos pontos positivos na minha visão. E o primeiro que eu vou ressaltar aqui é que John Bunyan ele não romantiza em hipótese alguma a caminhada do cristão. Muito pelo contrário, aqui a gente vai ver que o cristão ele vai cair em várias armadilhas, várias ciladas, ele vai ter caminhos muito árduos pela frente. E isso faz total sentido com a vida de John Bunyan. Afinal de contas, ele escreveu esse livro estando preso, simplesmente por não negar a sua fé e aquela convicção que ele tinha a respeito de qual era o seu chamado, né, de pregar e tal. Eu falo isso porque por várias vezes ofereceram para John Bunyan um tratado, e que ele simplesmente assinasse aquele tratado, que consistia em ele nunca mais pregar, ele poderia ser solto a hora que ele quisesse. E ainda assim ele optou por passar 12 anos na cadeia ao invés de assinar esse tratado. Então Bunyan ele sabia como era a caminhada de um cristão, e ele vai relatar isso aqui. A gente vai ter o nosso personagem principal sofrendo várias coisas assim por optar e por esse caminho, que não é o caminho mais fácil aqui da caminhada. A gente vê essa não romantização desde o começo, quando a sua família decide não acompanhá-lo e ele precisa ali abrir mão das pessoas que ele mais amava para simplesmente mudar de caminho ali para a sua vida. E ainda assim ele opta por fazer isso. Eu separei um trecho aqui do livro que mostra justamente algumas dessas dificuldades que o cristão passou. Vi em meu sonho que, enquanto falavam, aproximaram-se de um lamaçal que estava no meio da planície. Os dois viajantes, como estavam desatentos, caíram de repente no pântano, um pântano chamado Desespero. Revirando-se para tentar sair, ficaram terrivelmente imundos. Ali, portanto, eles se revolveram por um tempo, ficando completamente cobertos de imundície. Por causa do peso em suas costas, Cristão começou a afundar na lama.
O segundo ponto que eu queria ressaltar a respeito do livro é um personagem específico que vai se deparar ali na caminhada do cristão, que se chama Inconstante. Inconstante era um dos vizinhos de Cristão, e quando o cristão resolve partir ali para sua peregrinação, a família do cristão chama o vizinho Inconstante e fala: vai buscar o cristão que ele endoidou e traz ele de volta para casa. Só que ali o cristão o convence a seguir junto seu caminho. O cristão fala para ele: olha, eu li no livro, a gente está seguindo rumo à destruição, existe um lugar, uma cidade celestial, um lugar onde tudo é bom, é para lá que eu estou indo. E aí Inconstante logo resolve segui-lo. Acontece que quando eles chegam nesse lamaçal todo que eu acabei de descrever, o Inconstante já muda de ideia. Olha só. Ah, vizinho cristão, gritou Inconstante. Onde estamos agora? Sinceramente, não sei, admitiu o cristão. Inconstante irritou-se com a resposta e, cheio de raiva, dirigiu seu companheiro. É essa felicidade sobre a qual me falaste todo esse tempo? Se temos tanta dificuldade já em nossa partida, o que poderemos esperar ao longo da jornada? Que eu possa voltar com vida. Por mim, pode buscar esse país admirável sozinho. Eu acho muito interessante a respeito desse personagem, porque com certeza todos nós que trilhamos o nosso caminho com Deus na nossa caminhada cristã diária já cruzamos com um Inconstante por aí. E não tem como a gente falar sobre a caminhada cristã sem levar em consideração a importância da constância. Quando a gente para pensar na caminhada cristã, e se eu quiser aqui exemplificar fazendo uma analogia com corridas, a caminhada cristã está muito mais para uma maratona, algo contínuo, que mais importa não parar do que a velocidade. E aqui Inconstante vai personificar isso justamente pra gente. Ele vai ser aquela pessoa que se encanta quando ouve falar de Deus e logo quer sair correndo, mas ao mesmo tempo se desencanta com a mesma velocidade. E a gente vai ver aqui que o destino do Inconstante não vai ser dos melhores. O terceiro e último ponto que eu queria ressaltar é sobre um personagem chamado Esperançoso. Esperançoso foi um grande companheiro do cristão durante a sua jornada. Vamos ver o momento que ele aparece no livro. Vi em meu sonho que Cristão não partiu sozinho, pois com ele ia Esperançoso, que havia ouvido as palavras e testemunhado o comportamento de cristão e de fiel diante dos sofrimentos aos quais foram submetidos na feira, que abordou o cristão e, oferecendo firmar uma aliança fraternal, pediu para acompanhá-lo. Assim, enquanto alguém morre por testemunhar a verdade, outro se ergue das suas cinzas, tornando-se companheiro de Cristão em sua peregrinação. Esperançoso aparece ao lado de Cristão logo após Cristão perder um de seus grandes aliados, Fiel, na Feira das Vaidades. Eu não vou detalhar aqui com spoilers, mas Fiel acaba morto ali, por ser fiel a Deus. E Cristão ganha a companhia do seu companheiro Cristão. E Cristão ganha a companhia do seu novo amigo Esperançoso. Eu acho muito legal isso, porque a gente sabe que John Bunyan era uma pessoa que frequentava e congregava dentro de uma igreja. Na sua autobiografia ele fala bastante sobre a sua relação com o seu pastor, sobre a maneira com que ele aceitava os direcionamentos ali do seu pastor. Ele era basicamente discipulado. E Bunyan entendia a importância de frequentar e de fazer parte de uma igreja. Tanto que Bunyan aqui vai colocar algumas pessoas, no caso agora eu estou falando do Esperançoso, que vão cruzar o caminho de Cristão simplesmente por estarem com o destino alinhado. Ambos estão caminhando para o mesmo local e a gente vai ver como o fato dos dois caminharem juntos vai facilitar muito a vida um do outro. Mas ao mesmo tempo, a gente vai ver também que Cristão continuou sendo responsável pelas suas atitudes, mesmo tendo companhia. Isso mostra para mim que mesmo a gente tendo ali um acompanhamento de pessoas que estão trilhando o mesmo caminho conosco, a caminhada cristã é individual. Esperançoso não poderia caminhar por Cristão um caminho que era para ser trilhado por ele mesmo. Eles poderiam sim ir juntos, mas um não poderia ir pelo outro. Isso me remete sobre como a salvação é individual e sobre como apenas frequentar uma igreja ou ter amigos que estão trilhando o caminho de Jesus não vão fazer com que automaticamente eu esteja também trilhando este caminho. É uma decisão que precisa ser tomada individualmente e reafirmada diariamente. Eu recomendaria esse livro facilmente para um novo convertido
tanto quanto eu recomendaria esse livro para alguém que, assim como eu, já está na caminhada cristã há bastante tempo. Esse livro ele é repleto de referências bíblicas. Nessa edição em específico, inclusive, referencia todos os versículos. E, gente, é bizarro, porque tem página aqui que a gente tem, tipo, em uma página, que não é diagramada de maneira muito espaçosa, a gente vai ter, tipo assim, referência de uns 8 versículos dentro daquela página. Bunyan, a impressão que eu tenho é que ele comia a Bíblia e ele só sabia falar sobre ela, e toda essa alegoria aqui está repleta de Bíblia. Teve um poeta da época, que agora eu não vou lembrar o nome porque eu cometi o erro de não anotar, mas que fez um comentário que eu achei muito pertinente. Eu vou aqui parafrasear porque eu não lembro ao certo as palavras que ele usou, mas ele fala que esse livro é tão atrativo para uma criança quanto para um adulto intelectual. Eu acho que é justamente essa simplicidade genuína na escrita de Bunyan que dá para esse livro, para esse texto, na verdade, uma certa sofisticação e uma beleza muito única. Eu realmente recomendo esse livro para você que está assistindo essa resenha, seja qual for o nível do seu comprometimento com a caminhada cristã. E agora me fala uma coisa, O Peregrino, de John Bunyan, é digno de estar na sua cabeceira? Se sim ou se não, comenta para mim, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, porque é muito importante para nós que vocês nos ajudem a engajar aqui o nosso canal o máximo possível. E fique ligadinho por aí que ainda tem muita coisa boa por vir. Tchau!